Glória a Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Senhor Deus, nós te rendemos graças, Pai Santo e querido, porque Tu és maravilhoso. O Senhor é a luz inacessível. Sem o Senhor nós estamos em trevas. E o Senhor disse: haja luz. Que esta luz venha brilhar em nossos corações agora, Senhor. Estamos diante de Ti para Te adorar, para dar graças ao Senhor. Por Sua palavra temos sido identificados que somos eleitos desde antes da fundação do mundo. O Senhor fez isso por amor, Pai. E nós queremos Te amar. Queremos Te adorar com toda a nossa força, com toda a nossa alma, Senhor. Tire de nós todo e qualquer coisa que é no mundo ainda, Senhor. Porque enquanto houver uma coisinha, ainda não estamos Te adorando em perfeição. Ajude a cada um de nós, Senhor. Nos entregamos em Tuas mãos. Que o poder vivificador penetre em nossos corações agora, Pai. Se algum mau pensamento, alguma tristeza, alguma enfermidade, seja qualquer coisa, Senhor, que estiver incomodando, que o Senhor repreenda. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eleve os nossos corações à profundidade da Sua palavra, Senhor. À altura do Teu Espírito Santo, para que possa haver uma adoração ao Senhor. Que os nossos pensamentos mundanos venham a ser desligados agora, Senhor. Conecte em nós esse espírito de eternidade, o espírito de vida, de gozo, de alegria na Sua presença. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Fale com cada um de nós, Pai. Nós te pedimos para a Tua honra e Tua glória. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos ler esses dois versículos. Vamos ler aí, marquei do 25 e 26, mas vamos até o 28. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios
e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim fizeram. Amém? Glória a Deus. Pode assentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Os irmãos, vocês deixam mais ou menos abertos, você que está com a Bíblia. Depois eu vou voltar, nós vamos ler Êxodo 12 e passaremos a Levítico 23. Amém? Eu peço a vossa paciência. Talvez teremos que extrapolar o tempo um pouquinho, tudo bem? Amém? Então, prepare-se, e eu desejo falar um pouquinho antes de entrar ainda no assunto. Eu creio que Deus tem nos abrido melhor entendimento dentro da mensagem do irmão Branham. Então temos muitas coisas para ver, e sou grato a Deus porque é a sua dedicação, é a sua fidelidade. Você não está aqui por causa de mim, você está aqui porque você o ama. Então meu dever é apresentá-lo a vocês, que ele me ajude. Eu desejo isso. Aleluia. E sou grato pelo que Deus tem feito por nós aqui. O amor, a bondade, o espírito de mansidão de cada um, de compreensão. Até agora, pela graça de Deus, ninguém quis mostrar-se maior que ninguém. Eu sou grato a Deus por isso. Não é hipocrisia, irmãos, estou falando do meu coração. Nós temos cada sábado um irmão que vem e fala um pouquinho. Ninguém levantou contra ainda, ninguém se posicionou como melhor. Deus abençoe nesse espírito. A dedicação. O irmão Newton ontem ligou para mim e falou: a irmã Cidinha estava um pouco enferma, como está. No final do culto nós vamos estar orando por ela outra vez. Ele ligou e disse que não viria. Falou: mas o irmão José Luiz vai pregar e eu tenho que estar lá. Isso é para ajudar. Isso é um reconhecimento. Eu creio que isso está em cada um de nós. Porque por mais simples que o irmão fala, ele não vai falar dele mesmo. Sempre tem sido a mensagem. E a mensagem é lida, e quem pregou foi o profeta. E nós estamos sendo preparados pelo profeta. É pelo profeta. Então nunca olhe o Norivan, olhe a mensagem do irmão Branham. Amém? Não olhe o pastor. Tem que olhar, a Bíblia diz que tem. Olhe a maneira que ele está vivendo, a fé do qual imitai. Mas se não é a fé, ô irmão, você tem que ler a Bíblia para ver, tá bom? Então faça isso. E eu pensei, meus irmãos, de trocar o dia dos irmãos. Eu desejo que os irmãos vai fazer isso, ter a sua palavrinha nas quintas-feiras. Por que eu desejo? Eu vejo que talvez no meio de semana é mais difícil para que todos venham, e teremos ensinamentos. Eu desejo que os irmãos não percam, para não perder o sincronismo do que Deus vai dando para nós. Se você perde um culto, você perde a sequência do que Deus está fazendo. Amém? Então, assim sendo, quinta-feira o irmão Nilton vai estar pregando, e eu vou passar o sábado agora. Aleluia. Posso falar, irmão? Pode. Fica melhor mesmo, porque às vezes vem um visitante, pastor de fora, aquele dia é um dia especial que você pode dar para ele sem pensar no irmão. É também, é verdade. Obrigado. Amém? Amém.
Então eu desejo assim, os irmãos, eu sei que é difícil, talvez no meio de semana, cada um tem o seu compromisso, embora você vai ouvir eu pregando que você tem que estar no culto, você toma a parte que é para você, amém? Se você consegue estar em todos, você não vem aqui à toa, e nem por mim, e nem por ninguém, você vem pelo Senhor, isso é tudo, amém? Eu sei que você faz isso de coração, e Deus ama isso, porque é para isso que Ele nos criou, amém? Então é só, da minha parte é isso, eu tenho desejado no meu coração, eu tenho que apresentar a vocês. Certo, então quinta-feira. Então as quintas-feiras passam-se para os irmãos. Amém. Antes de entrar ainda na mensagem, eu vou fazer um prelúdio com a mensagem do profeta. Eu não sei fazer prelúdio, né? A pessoa chega e fala, e depois entra na mensagem. Eu não consigo. Eu já tenho que entrar logo na mensagem. Então, eu só desejo ler isso aqui como uma confirmação, e eu creio que você crê no irmão Branco, então olha aí, tá bom? Eu tenho falado sobre pontuar a palavra com amém. Eu vou ler o que o irmão Branco diz, ok? Primeiro, antes do pontuar, provando sua palavra, mensagem de 1964, tem uma de 1965. No parágrafo 68, o irmão Branco diz assim: quando você entende, você crê. Então eu quero que todos entendam a mensagem. Se não entender, fica uma confusão. Se é uma confusão, não há uma verdadeira fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então o irmão Branco está dizendo: quando você entende, você crê. Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Em outras palavras, ver, entender o reino. Porque o reino é o Espírito Santo em você. Amém? Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. O que é ver? Entender. Amém? Agora, o irmão Branco está expressando que o reino dos céus é o quê? O Espírito Santo em você. Só assim poderemos entendê-lo. Ele é o reino, não é? Reino quer dizer o governo, é o Senhor, é o dominador. Então, isso é Deus em nós. Por isso você tem que entender. É isso. Por isso você tem que entender o que é isso em você. Você tem que entender o que é Deus em você. Amém? A única maneira de você entender é comparar o que isso faz, você fazer com que a Bíblia disse que isso faria você fazer. Amém? Que coisa, né? A única maneira de você entender é comparar isso, o que isso faz, você fazer com que a Bíblia diz que você faria, o que você ia fazer. Amém? Então, o seu problema está resolvido. Veja, Ele é aquele Espírito Santo. Quando nós entendermos o que é Deus em nós, porque Ele está em nós para fazer entender o seu reino, a sua palavra, o seu domínio, o seu problema está resolvido. Você terá pleno domínio nestas coisas naturais. Amém? Mensagem de identificação. O irmão Branco diz, ele está orando. Desejo deixar por último. Senhores, queríamos ver a Jesus também em uma oração. 70. Eu peço, Pai, que Tu concedas isto esta noite, que as pessoas aqui que estão doentes e carentes, e aqueles que estão doentes da alma, aqueles que simplesmente juntaram a igreja
e não sabe nada acerca de receber o Espírito Santo e observá-lo, pontuar cada palavra que está na Bíblia com um amém. A Bíblia é um livro misterioso para eles. Eles não podem entendê-la. Que eles possam receber o intérprete da palavra esta noite. Quem é o intérprete da palavra? O Espírito Santo, que não necessita de ninguém para interpretá-la, senão Ele, fazendo-a real em suas vidas. Conceda-o, Pai. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. A mensagem: o que faremos com este Jesus chamado o Cristo? Qual a evidência dele? Qual a evidência do Espírito Santo? Quando esse Espírito que está em você pode pontuar toda promessa com um amém, Deus confirmará isso. Amém? É exatamente assim que foi com Jesus Cristo. Eles tinham muitos frutos do Espírito. Eles tinham todo tipo de evidências. Está falando dos fariseus lá, né? Ele está falando de Jesus e os fariseus. Eles tinham todos os tipos de evidências. Não se pode fixar nenhuma evidência em alguma coisa a não ser o próprio Deus manifestado em sua palavra. Aleluia. Essa é a única verdadeira evidência que há de que você é um cristão. Amém? Quando você pode ser um cristão? Quando reticências. Quando o Espírito Santo está em você, né? Perseverante. E a fé sempre admite que a palavra está certa. Amém? Se a sua fé não pontua toda a palavra de Deus com um amém, tem alguma coisa errada com a sua experiência. A Bíblia diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você não disser amém a isso, então tem alguma coisa errada. Jesus disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. Se você não pontuar toda palavra da promessa de Deus com um amém, tem alguma coisa errada. Senhores, queremos ver a Jesus. Parágrafo 70. Também uma oração do irmão Brana. Eu peço, Pai, que Tu concedas isto esta noite. Que as pessoas aqui que estão doentes, carentes, eles estão doentes da alma, aqueles que simplesmente juntaram a igreja. Eu estou repetindo, né? Me perdoe, irmão. Identificação. 90. Pai Celestial, examine nossos corações neste minuto. É preciso somente um instante de tempo, uma mudança. Deixe que a mente de Cristo entre em nós. A Bíblia disse que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Isso muda o nosso caráter. É neste sermão prolongado, se é que posso chamá-lo assim, esta tarde, esta noite, simplesmente a minha humilde maneira de mostrar às pessoas o que creio, que Tu querias que soubéssemos. Deus, deixe que a mente que havia em Cristo esteja em mim. E se em algum lugar que eu
tenha falhado em pontuar tua palavra com amém, então, levado isso a cabo, então, Senhor, ajuda-me, sou teu servo, eu quero ser, Senhor, ajuda-me tu, ajude todos aqui, amém? Glória a Deus. Quando você sentir Deus falando no seu coração, como louvor e graça a Deus. Paulo disse, tudo fazer ao Senhor com ação de graça. Se você puder fazer, sentir no coração, dê a sua glória a Deus. Isso traz Deus em cena, porque é a sua adoração. Deus está aqui para ser adorado. Você está em companheirismo com Ele. Não seria tão correto assim, né? Dizer que você está em companheirismo com Ele. O companheirismo é aquela hora que você está falando, Deus está te ouvindo, você silencia, Deus fala com você. Isso é companheirismo, né? O irmão Brano ensina que nós podemos ter companheirismo indo à casa do outro, pelo telefone. Nós temos companheirismo. Que é companheirismo? Eu falo, você ouve. Você fala e eu ouço. Isso é companheirismo. Uma televisão e um rádio, as pessoas não têm companheirismo, só o aparelho fala, certo? Então Deus nos fez para ter companheirismo com Ele. Deus abençoe. Então eu desejo nesta noite nós entrarmos um pouquinho sobre as 7 festas. Estamos aprendendo juntos. Peço a vossa paciência. Na medida em que formos entendendo, formos conversando, ter companheirismo com o outro, isso nos ajuda muito. O Senhor Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 falando o meu nome ali, eu estou no meio dele. Quando nós nos encontramos, nós somos cristãos, nós vamos falar da palavra. Quando falamos da palavra, nós estamos glorificando ao nosso Deus, e Deus se faz presente. Você vê maravilhas de Deus sendo revelado em um diálogo de um irmão para com o outro. É muito importante isso. Embora às vezes os compromissos não permitem muito isso, mas se houver uma oportunidade, isso é muito bom, né? De estar em companheirismo em torno da palavra de Deus. Então eu convido os irmãos aí agora. Eu vou fazer a leitura. Vai ser longa, eu peço a vossa paciência. Se você estiver cansado, quiser pôr de pé um pouquinho, isso não me atrapalha. Será quietamente aí no seu lugar? Isso não me atrapalha, você pode se levantar. Se você ficar com sono, não deixe o sono pegar você também não. Levante. Vamos lutar. Não vamos dar lugar para o diabo. Amém? Vamos dar tudo o que nós temos para o nosso Deus. Então, antes de entrar ali, ó, Deuteronômio 6, do 4 ao 7. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder, de toda a tua força, né? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás, ensinarás, né, a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Amém? Então, de todas as formas, isso estará no seu coração. Assim diz o Senhor, né? Em Deuteronômio. Glória a Deus. Então vamos, os irmãos quiserem acompanhar, vamos acompanhar juntos. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será princípio dos meses,
e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Meus irmãos, a leitura da minha Bíblia bate com a de vocês? Onde está lendo, irmão? Eu estou lendo Êxodo. Êxodo 12. Êxodo 12, versículo 6. Está certinho? É porque tem um versículo lá na frente que eu conferi com a Bíblia lá no computador e não tem, e do irmão Brana tinha. Por isso que eu perguntei, que talvez eu esteja lendo aqui, está faltando palavras aí. Então vamos prosseguir. Versículo 7. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comeram. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com erva amargosa a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a frissura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Glória a Deus. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra fará neles, senão o que cada alma houver de comer.
isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque aquele mesmo dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde comereis pães asmos, até 21 do mês, à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer o pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra em que o Senhor vos dará, como se tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos a Levítico 23. Vai ser mais especificamente, vai falar um pouco dali, e nós vamos, Deus nos dando graça, misturando uma coisa na outra, aí nós vamos percebendo que hora maravilhosa nós estamos vivendo. Parece simplesmente uma história de Israel, né? Mas o irmão Brana disse que isso tem a ver com todos nós, os adoradores, os filhos de Deus. Amém? Então vamos lá. A hora que eu pedir uma pausa aqui, eu peço que os irmãos olhem para mim, tá bom? Vamos voltando, mas sempre procure ter a sua atenção concentrada. Não deixe nada tirar de você a sua atenção para com o Senhor. Amém? As festas solenes do Senhor. Levítico 23. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Amém?
Glória a Deus. O sábado. 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o descanso. Santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Amém? Deus estava falando com quem? O povo de Israel. Veja se Deus não cumpre a sua palavra a cabo do que ele disse. Antes de começar as festas, o que ele disse? 6 dias trabalharás, no 7º não fará obra alguma. Por quê? Ele é o sábado, não é isso? Antes, depois nós vamos entrar, você verá mais claro. Você viu, o Senhor Jesus chegou, então ele diz em São João, deixa eu ver, eu marquei aqui, Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Amém? E eu vos aliviarei. Nenhuma obra fareis. É Deus fazendo por nós, está vendo? Nós estávamos cansados. Você está cansado do mundo? Está cansado das coisas mundanas? O diabo está te oprimindo? Diz o Senhor, vinde a mim. Então, Deus em pé ali diante de Israel, primeiro ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Então, ó, sabe, Levítico 23, 6 dias obra se fará, mas o 7º dia é sábado do descanso. Sábado é descanso. Então, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. A Páscoa, versículo 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado, no 1º mês, ao 14 deste mês. Meus irmãos, nós lemos lá atrás, neste será o 1º dos meses, lá no começo do 12, lá onde começamos a ler. Lá em Êxodo 13, no versículo 4, ele vai falar que esse mês chama Abib, tá bom? Também, mas em outras escrituras ele falará que esse nome é Abib. Então, vamos lá, no 1º mês, que é o mês de Abib, aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No 1º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Amém? Então esta é a Páscoa. Que na celebração da Páscoa, o 1º mês, existe 3 festas nesse mês. É a Páscoa, né? É pão asmos e festa das primícias. Agora nós lemos lá atrás, eu creio que os irmãos têm memorizado e nunca vão esquecer. Deus ordenou no Egito, eles fizeram aquela Páscoa, mas depois era para fazer quando estiver na terra que eu vos colocarei. Os irmãos observaram? Então foi feito no Egito, mas depois, isso seria uma continuidade, essa aqui, de Levítico, já é uma continuidade de onde? Lá em Canaã, lá na terra onde Deus os colocou. Então, como Deus mandou lá, eles estão fazendo aqui. Então, vamos vendo os paralelos, porque como Ele ordenou lá, então, a Páscoa é memória. Memória de quê? De quando nós éramos escravos. Esta é a celebração. Qual é a nossa Páscoa? Em Cristo, quando nós éramos escravos do pecado, vivia oprimido, jogado no mundo. Então daqui a pouco você vai ver que
o requisito para a hora que nós vivemos não é tristeza mais, é alegria. Os irmãos estão entendendo? Então, no primeiro mês, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa. É o sacrifício, é o cordeiro, é as primícias, porque neste primeiro mês temos as festas dos asos, as festas da primícia e pão asmo. Vamos mais um pouquinho então. As primícias. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, e cegardes uma cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado. O moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha, de 1 ano, em holocausto ao Senhor, e a sua oferta de manjares serão 2 dizimas de flor de farinha, amassada com azeite, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a libação do vinho, e o quarto de 1 hin. E comereis pão, e não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus, estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Amém? Então podemos parar um pouquinho, porque depois nós vamos entrar, é a festa do Pentecostes. Então, nessa celebração da Páscoa, que celebramos a Páscoa, oferece o cordeiro e oferece as primícias. As primícias são os frutos da terra. Então, se Caim, naquela oferta que ele fez ao Senhor, se ele tivesse oferecido um cordeiro, o sacrifício dele era aceito. Mas ele ofereceu numa festa errada. Ele estava com o sacrifício errado. Estava certo ele adorar a Deus ou não? Estava. Mas só que ele estava com uma oferta errada. Se nós estivermos adorando a Deus com a oferta errada, Deus não vai aceitar. Amém? Se você tem a oferta certa e quer ofertar ao Senhor lá na Trindade, Deus não vai receber a sua adoração lá. Você tem que estar posicionado com a palavra de Deus. Você não será abençoado. Você pode ir e aprender muito lá. Você pode ir e cantar e louvar a Deus lá. Você lembra, o salmista diz, quando eles queriam que Israel cantasse, o que eles disseram? Não cantamos ao Senhor em terra estranha. Amém? Você não canta ao Senhor fora da adoração santa e perfeita. Não adianta nós estarmos em outro lugar, se nós não estamos em Cristo, e se você sabe que ali está errado. Amém? Então essas 3 festas, pães asmos, era pão sem fermento. Então vamos vendo que isso, irmãos, Jesus cumpriu tudo, certo? Israel era natural, nós somos espirituais. Então as primícias era trazer os grãos para o sacerdote mover o molho e o campo deles ser abençoados. É isso verdade? Então, e a outra? É pão asmo. E o sacrifício do cordeiro. Então era comer, era apresentar os grãos, sacrificar o cordeiro e comer pão asmo.
Essas 3 festas no primeiro mês de Abib. Essas 3 festas em Cristo. Amém? Primeiramente. Então Paulo vem e mostra. Paulo está dizendo para nós, 1 Coríntios 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Que é o fermento velho? Não é o homem do pecado? Você nasceu de novo? Você aceitou Deus? Alimpai do homem velho. Alimpai do fermento velho. Para que sejais uma nova massa. Assim como estais sem fermento. Porque Cristo, nossa memória, nossa Páscoa. Amém? Nossa Páscoa foi sacrificada por nós. Ele foi sacrificado por nós. O que é Páscoa? Memória. Fazer isso em memória de mim todas as vezes. É a nossa passagem, a nossa libertação do mundo para de volta com o reino celestial de nosso Pai. Amém? Então, aí está Jesus, nossa Páscoa, pão sem fermento. E logo, João, esqueci de anotar aqui, ele também é o nosso cordeiro, não é? Então João Batista não podia falar outra coisa. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então ele foi sacrificado para nós. Que hora era sacrificado o cordeiro? Nós lemos lá que era à tarde. Que hora que Jesus foi sacrificado? Não foi à tarde? À tarde ele foi sacrificado. Deus cumpre a sua palavra, conforme ele escreveu. Amém? Então eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas também ele é as primícias. Eu não anotei, mas Paulo disse que ele ressuscitou sendo as primícias dos que dormem, né? Mas como primícias também do grão, ele disse, se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se morrer, muitos frutos há de dar. Você é fruto de onde? Você não é o trigo, não é o que nós somos semelhados a ele? Nós somos trigo. Você é o pão da vida hoje. Ele é o pão da vida, ele é o pão asmo, ele é o trigo, ele é o vinho da nova aliança, é o estímulo da igreja. Amém? Os irmãos estão entendendo? Está sendo claro? Louvado seja Deus. Então, nós vamos chegar. Então aí tem a primeira festa, que é a Páscoa. Depois a festa é os pão asmos, né? E a terceira, que é a primícia, que é essa que nós vimos. Então, ainda na segunda do pão asmo, Jesus diz assim: eu sou o pão do céu. Isso está em João 6,48. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Veja, irmãos, eu quero que Deus nos ajude a lutar de tudo que nós podemos criar em nós que vira uma tradição. Deus mandou maná. Eles estavam agarrados naquele maná. Quando, se eles estivessem atentos à Escritura, eles teriam agarrados ao Senhor Jesus. Mas eles estavam agarrados lá no maná. Nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Amém? Então nós temos aí a identificação dele nestas primeiras 3 festas, que é o primeiro mês. Então o próximo mês agora é Pentecostes. O que é Pentecostes? Pode falar, irmãos, não ficar com medo não. Não lembra? Pentecostes quer dizer 50, né? Vem de penta. Penta, 5, Pentecostes, 50. Então, ó, vamos lá. Pentecostes. Depois, para vos contardes, o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida,
7 semanas inteiras serão. Lá atrás nós lemos, a festa é de 7 dias. Esses 7 dias de festa simboliza 7 eras. Amém? Cada dia é um mensageiro. Isso o irmão Branham nos fala. Então são as 7 eras que nós temos, que é a festa da Páscoa, onde nós temos pão ázimo. Como que eu estou ruimzinho de cabeça, hein? As primícias e a Páscoa, o cordeiro sacrificado. Essa faz parte da primeira. Cristo, o nosso cordeiro, foi sacrificado, não é isso? Ele foi colocado na sepultura, ressuscitou ao 3º dia. Não podia sobrar nada, né? Nós lemos lá, não podia sobrar nada até o amanhecer. Podia? Não, ele ressuscitou antes que sobrasse alguma coisa lá. Ele ressuscitou. Os irmãos estão entendendo? Ele é o cordeiro, não podia sobrar nada. Mas e aquele, quando matou lá no Egito? Come tudo, não deixa sobrar. Amém? Mas não pode sobrar. Então ele não sobrou, ele ressuscitou. Ao 3º dia ele ressuscitou, agora como cordeiro. Então ele foi o nosso sacrifício como cordeiro. Como as primícias, o grão movido, sendo ressurreto, vinha agora o Pentecostes. Então nós vamos ler que depois disso aqui, era 50 dias, ia acontecer a outra festa, que vai dar o 3º mês. São 7 meses de celebração. Nestes 7 meses acontecem essas 3. No primeiro mês acontece 3. No 3º mês acontece uma festa. E esta festa é a do Pentecostes. Hoje eu vejo mais claro, pela graça de Deus, quando Elias vier, ele voltará vossos corações para onde? A fé original de vossos pais. Não é isso? Agora os nossos pais, no Pentecoste, que eram judeus. Agora isso aqui veio desde que o povo saiu do Egito até os dias do Senhor Jesus, porque nós lemos aquele dia era dia de Páscoa, não é? Não eram celebrações, o povo subia, e aquele dia do oferecimento dele era a Páscoa do Senhor. Deus cumpre tudo dentro do tempo determinado por ele. E assim ele está fazendo conosco. Então eu sei que os irmãos entendem isso, é só para que o nosso entendimento vai sendo mais aberto por Deus. Olha a hora que nós estamos, né? Então depois que ele ressuscitou como primícias, 50 dias teria que contar, né? Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado. Qual é o dia seguinte ao sábado? Primeiro dia da semana. Era para ser movido o molho. Jesus ressuscitou. Primeiro dia da semana. E se você contar desse primeiro dia, agora vai 7 semanas para outra festa. Agora não é 7 dias. 7 dias de festa. Agora, depois do primeiro mês, mais 7 semanas. 7 vezes 7, 49. Mais um dia, 50, Pentecostes. Então no dia seguinte, depois desses 3, aí vem a festa dos Pentecostes. Se você contar, terminou por volta dos dias 20 alguma coisa, vai dar lá no 3º mês. Amém? Enfática a Bíblia, né? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos mais um pouquinho então? Depois para vós, vou ler de novo, né? 17. É 17? Tá, obrigado. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dizimas. Tá, 2 pães de movimentos aí? Versículo 17, Levítico 23. É isso aí, Leonis? Isso. De movimento, de 2 dizimas, de farinha serão levedados, se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com pão oferecereis
7 cordeiros sem mancha de cada ano, um novilho de 2 carneiros. Holocausto serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, de 2 cordeiros de 1 ano, por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santidade serão ao Senhor. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, estatuto perpétuo em todas as vossas habitações e pelas vossas gerações. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás espigas caídas da tua cega. Para o pobre e o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas ofereceis oferta queimada ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então aí está a festa dos tabernáculos. Amém? São 7 dias de festas, são 7 eras. O sacerdote moveu o molho, nosso sumo sacerdote, o Espírito Santo, desceu à igreja. Trarão 2 pães de movimento. O que é pão de movimento? Pão normal, amém? Pão salgado, pão com fermento. Então, o que estava acontecendo? Onde estão esses 2 pães? Deus tomou primeiro, foi Israel. Ele estava em pecado, tinha fermento ou não? Tinha. Então Jesus veio, morreu por eles, o Espírito Santo desceu neles, o fogo de Deus, para tirar toda a fermentação. Amém. E agora? E o outro pão? Está aqui. As eras da igreja, aqui cada um de nós. Os 2 pães de movimento, onde o mesmo Espírito Santo desceu lá, desce aqui. Amém? Amém? Aleluia. Irmão, nós estamos fazendo um apanhado, mas depois eu desejo nós tomarmos cada festa dessa individual, tá bom? Dentro do que o irmão Brana fala. Então não teremos cultos longos. Talvez se der para tratar de 1 ou 2 assuntos de uma vez, nós faremos. Mas nós vamos passar outra vez a nossa Páscoa, o pão asmo, as primícias. Eu creio que Deus tem muito para nós, porque essas promessas são para nós. Amém? Louvado seja Deus. Então, os 2 pães de movimento, e veio Israel e veio os gentios. O cordeiro, ele era tomado e sacrificado e tinha que ficar guardado 4 dias. Nosso Senhor Jesus foi sacrificado. Ao 15º dia começa outra coisa, né? Outra festa. Então você vê que ao 15º dia aquilo seguiu. O cordeiro foi sacrificado. Então terminou o 14º dia. Agora mais 7 dias de festa. Vai acontecer que vai estar dentro do povo de Deus. Então agora aqui nós temos a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. E aí, chegando à festa dos tabernáculos, vai concluir todas elas para nós. Aí é onde nós vamos nos encontrarmos, o nosso ponto de partida.
todas elas, na primeira festa, Santa Convocação. Na primeira era, Paulo convocando os gentios. E na última era, na primeira festa e na última festa, tereis santas convocações, né? Quando termina as eras, Apocalipse 3, subir cá. É santa convocação. E aí Deus vai concluindo. Então eu vou ler aqui o 7º mês. Tem a festa das trombetas, a festa da expiação e festa das cabanas, ou tabernáculos. Amém? Essas são as 3 festas do 7º mês. Eu vou ler, eu não peguei na Bíblia, eu vou ler o que o irmão Brando está falando da festa das trombetas. Amém? Então eu não vou ler agora, viu, meus irmãos? Depois nós leremos a festa dos tabernáculos ali. Agora, a terceira coisa é uma trombeta. Sempre na festa das trombetas está chamando o povo à festa. E isso será a ceia da noiva, a ceia do cordeiro com a noiva no céu. Está vendo? Porque se nós lermos aqui, irmãos, nós vamos ler a expiação, da expiação vai passar aos tabernáculos. Não tem trombetas aí. Eu estava olhando, que coisa. Sintoniza isso com Apocalipse 8:1. Não tinha palavras, né? A trombeta não tem palavras, não tem descrição nas trombetas. Ou foi aqui que eu não achei. Na minha Bíblia não está escrito. O irmão Brana leu. Eu pensei que eu tinha tirado da Bíblia lá, eu não tirei. Ficou em falha aqui. Mas fala lá da trombeta. Então, o futuro lar. O irmão Brana diz: vamos a Levítico, volta ao capítulo 23 de Levítico. Desejo que você veja em Levítico, onde nós estávamos no último domingo, ou último. Isto é o que me dá a ideia aqui mesmo. O capítulo 23 de Levítico, o versículo 26. Agora recorde, há 7 dias festivos: a festa das trombetas, a festa dos tabernáculos, a festa do molho movido. Tudo isso, há 7 grandes dias festivos, unicamente um tipo das 7 eras da igreja. E recorde, quantos sábados havia entre uma e outra? Quantos sábados havia entre uma festa e outra? Vê, 7 sábados, entre Pentecostes e a trombeta. Amém? Então, desde Pentecostes até hoje, 7 sábados, certo? Entre o Pentecostes e a trombeta. Então nós temos, veio 7 eras, agora é a hora da última trombeta, não é isso? A trombeta é para chamar, convocar. Israel tinha que estar atento ao sonido da trombeta. A primeira festa, como eles identificavam, a trombeta tocava, eles tinham que largar o que estivesse fazendo, irmãos. Eles tinham que largar. Se nós, como os filhos de Deus, nós vimos a casa do Senhor para adorá-lo, você tem hora. Você tem uma trombeta que toca no seu coração. É a hora do culto. É a hora do culto, é a hora de eu estar na presença do Senhor. Nós não vamos ler agora, ou nós lemos, né? Quem não comparecia é extirpado. Quem não celebra dentro do requisito de Deus, morre. Então, quando nós vamos estar vivificados pelo Espírito Santo, porque Ele está cumprindo em nós a sua palavra. Ele nos tirará daqui a pouco no arrebatamento, e nós somos suas primícias, são seus grãos. Os grãos são maduros através do quê? O que amadurece o grão? Sol. E nós estamos na presença do sol. Qual é a presença do sol? É o Filho do Homem. Deus manifestando a sua palavra em luz, amadurecendo a cada um de nós. Isso tem que nos trazer luz completa, vai nos levar
a ressurreição dos mortos, e logo nós estaremos saindo deste mundo. Amém? Glória a Deus. Vê 7 sábados entre Pentecostes e as trombetas, que eram as 7 eras da igreja. E ali havia 7 dias festivos, que representam as 7 eras da igreja. Mantenha seus números consecutivamente. Amém? Glória a Deus. Então tem o dia da expiação, e entramos aqui a festa dos tabernáculos. Eu já li o irmão Brana falando, mas vamos ler a festa dos tabernáculos, e já estamos quase terminando. E falou, Levítico 23, versículo 33. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: ao 15 dia deste mês, 7º, será a festa dos tabernáculos. Amém? Ofereceu o cordeiro, era até o 14º. O 15º dia é a festa dos tabernáculos. Amém? Ao primeiro dia haverá santa convocação. Paulo fez santa convocação ou não? Santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Então 7 dias. Então nós tivemos o cordeiro sobre o trono por 7 eras. Não era a intercessão, não era o sacrifício, mas ele saiu. Amém? Ele saiu. E quando? Quando terminasse o 7º dia. Quando terminasse as 7 eras. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Brana fala que nós estamos vivendo uma era efesiana. Uma era efesiana, passou 7 dias, nós voltamos ao primeiro dia. Não é? 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º. Amém? Ao dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, dia solene, e nenhuma obra servil fareis. Dia solene é uma festa alegre, bonita, né? É uma festa solene, é ostensivo, chama atenção. É uma coisa bem aparente. Leia lá no dicionário para você ver. É uma hora maravilhosa. Estas são as festas, são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santa convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto, oferta de manjares, sacrifício, libações, cada qual em seu dia próprio. Amém? Qual é o nosso dia? Cada um no seu dia próprio. Amém. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, além dos vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Amém? É só vir? Não, você tem os seus dons. O que é seus dons? É aquilo que Deus dá a você. É o que Deus tem colocado em você, o voto que você fez a Ele. Você foi batizado no nome dEle para o perdão dos pecados, não é isso? Você não teve a expiação? A festa da expiação, o irmão Brano nos ensina que a nossa expiação é pela palavra de Deus. Ele já foi expiado, então agora você fez um voto de viver para Ele. Todos os vossos votos, além das vossas ofertas voluntárias. Amém? Porém, 39, ao 15 dia do mês 7º, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis as festas do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. Você está no dia 8º? Olha lá, ó, são 7 eras, 7 dias. Quando o Espírito falou a João subir cá, é aquela lá, ó, Espírito Santo. Você saiu de Laodiceia, você entrou no Espírito Santo, mas nós estamos aqui. Mas você está no Espírito Santo. Amém? Ele é o primeiro, Ele é tudo.
Você entrou ali, o amor divino tem descido em você. A revelação dos selos, a abertura da palavra está lá. É o 8º dia. Amém. Aleluia. Oh, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas, e salgueiros e ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Aleluia. E alegrareis. Então nós vimos lá, Deus ordenou, se nós não lembramos, depois eu tenho que passar para os irmãos, vocês me lembram, Deus ordenou eles fazerem cabanas. Eu não li. Quando ia para a festa, quem morava perto não podia ficar em casa, e tinha que fazer cabana igual os outros. Amém? Aquilo era em memória que tinha sido preso no Egito, mas agora é ali. Se nós transferirmos para hoje, irmãos, cadê as cabanas? Por que dia de culto ficar em casa? Você não vem para a presença do Senhor, não? Você é morto? Agora você é a cabana, você é templo de Deus. Paulo disse isso: vós sois templos de Deus. São casas feitas, são pedras vivas nesse edifício de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então você é a cabana. Então aqui o ajuntamento é para a festa do Senhor. Alegria tereis. Então ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras. Você olha lá atrás e fala, ramos de zambujeiro, que são gentios, zambujeiros, mas estava lá também como tenda do Senhor. Amém? Nós somos como zambujeiros. Se o ramo original foi cortado, nós fomos enxertados, disse Paulo, como zambujeiro bravo. Mas nós estamos nele. Você estava como zambujeiro bravo, mas agora você tem vida do verdadeiro tronco que é Cristo. Nós lemos lá que também o estrangeiro tinha que fazer o sacrifício